Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um cafezinho Novo Contexto. Hoje, nada mais, nada menos, com o presidente da OAB Caruaru, Fernando Júnior. Antes de tudo, te agradecer, como eu sempre faço com todos os nossos convidados, Fernando, te agradecer aqui pela oportunidade da gente estar batendo esse papo, tomando aqui um cafezinho, nesse ambiente muito agradável. Gente, Fernando Júnior é presidente da OAB desde 2019, já está no seu segundo mandato. Ele já foi vice-presidente em 2016 até 2018 e tem uma estrada na advocacia, tem uma estrada também na militância pela advocacia. Eu queria que ele falasse um pouco aqui do seu histórico para quem ainda não conhece. Hugo, primeiro quero agradecer sua presença aqui, o blog Novo Contexto, o cafezinho Novo Contexto aqui, e a gente pode expor um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre nossa trajetória, e de fato a gente tem maior orgulho de pertencer à OAB Caruaru, à Ordem dos Advogados do Brasil, de ser advogado, né? Então assim, é uma profissão que eu amo de paixão, não me vejo fazendo outra coisa a não ser advocacia. E por isso que eu resolvi também entrar na OAB para defender os interesses da advocacia, da sociedade, e graças a Deus nós estamos aí fazendo um trabalho cada vez mais firme e forte em prol da advocacia e da sociedade. Como foi, Fernando, assumir a presidência da OAB Caruaru? Foi um grande desafio, Hugo, porque nós estamos a falar da maior subsecção do Norte e Nordeste, uma subsecção que reúne 16 cidades, né, e com uma história belíssima. A OAB Caruaru, ela foi a primeira subsecção do Norte e Nordeste, fundada em 1960 por Dr. Darley. Só que eu digo sempre que a gente precisa se preparar ao longo do tempo. E eu entrei na OAB desde 2012, eu era membro de comissão da OAB Pernambuco, fui vice-presidente de comissão da OAB Pernambuco, a comissão de honorários, fui o único membro do interior à época, e em seguida fui vice-presidente da OAB Caruaru. Logo em seguida, 3 anos depois, presidente da OAB Caruaru, sendo eleito o mais jovem e o mais votado, 70% dos votos. E esse último mandato nosso, nós vencemos com 80% dos votos, então a maior votação da história da OAB Caruaru. E há quase 30 anos não tinha um chapa única e a gente conseguiu esse feito. Eu digo sempre que isso não significa nem unanimidade nem perfeição, mas significa um trabalho feito com muita dedicação e coragem por todos aqueles que fazem parte da OAB Caruaru. Nós temos uma diretoria extremamente atuante, nós temos um conselho extremamente participativo, nós temos comissões fazendo um trabalho que nunca foi feito na história da OAB Caruaru, inclusive com novas comissões que nós criamos durante a nossa gestão. Uma delas é a de combate ao racismo, combate à intolerância religiosa, da diversidade sexual e gênero, a comissão de LGPD, comissão de direito digital, enfim, são inúmeras comissões que nós criamos diante da necessidade que a gente enxerga, não só da classe dos advogados, mas também da sociedade. Lembrando também, Hugo, que o trabalho da OAB ele é um trabalho que ele é uma entidade de classe, obviamente, de defender os interesses da advocacia, mas a OAB tem também essa conotação de defender o coletivo, a sociedade. Por isso que nós recebemos diversas pessoas de associações, líderes comunitários, enfim. A casa da OAB Caruaru está aberta para todos, seja daqui de Caruaru ou de fora de Caruaru. Eu ia comentar justamente sobre isso, que a OAB hoje ela é reconhecida por ser uma instituição parceira da sociedade. Aí, quais foram assim os desafios que você encontrou porque uma coisa é a OAB em 2019, outra coisa é a OAB hoje com um prédio próprio, com a nova sede. Eu tenho acompanhado a sua articulação com vários membros da sociedade caruaruense. Como foi justamente esse desafio que você encontrou de se envolver com a sociedade caruaruense? Que até então a gente via, assim, existia o presidente da OAB, mas não tão próximo da sociedade como a gente vê hoje, né? Essa é uma visão que nós já adotamos aqui na nossa gestão, Hugo, de aproximar a Ordem dos Advogados da sociedade, das instituições. Ou seja, a gente não tem como fazer gestão de uma maneira isolada, só olhando para dentro. A gente tem que, de fato, procurar parcerias, apoios e esse diálogo. Lembrando também que parcerias e apoio não significa ser subserviente
Então nós temos a nossa independência, nós cobramos quando tem que ser cobrado, mas também nós dialogamos com as instituições. E no momento que a OAB Caruaru está próxima, está dentro desse contexto, isso garante também a própria legitimidade da instituição. A Ordem dos Advogados é uma instituição extremamente forte, reconhecida no país inteiro, tem credibilidade. A OAB ela sempre esteve presente nos principais debates democráticos da história do nosso país. Então, por que não a gente fazer a mesma coisa aqui na nossa subsecção? Lembrando também que quando nós entramos na OAB, tem um juramento. E no juramento, um dos temas que nós colocamos é que a gente precisa defender o aperfeiçoamento da cultura. Então, para você ver, nós zelamos pela justiça, pela democracia, pela cultura. Então, nada mais é do que nós aplicarmos aquilo que nós juramos no momento que entramos na instituição. Então, essa nossa visão de gestão é uma visão colaborativa, participativa, e isso tem que existir sempre, independentemente de quem seja o presidente. A gente precisa trazer a sociedade para dentro da OAB. A Ordem dos Advogados aqui de Caruaru, ela não abrange apenas a cidade de Caruaru, sim, mas outros municípios. E assim, muitas pessoas não conhecem a realidade, as lutas da advocacia no interior de Pernambuco. E eu queria que você destacasse essa luta pela advocacia no interior de Pernambuco, o que diferencia da capital, como a OAB tem atuado nessa luta. Hugo, veja, quem é presidente de uma instituição como a OAB precisa ter essa sensibilidade. Então você precisa reconhecer e enxergar as dificuldades de cada advogado em cada localidade. Então a dificuldade do advogado de Caruaru é uma, a dificuldade do advogado de Bezerros é outra, a dificuldade do advogado de Bonito, ou seja, cada cidade tem suas particularidades. É claro que tem aquelas dificuldades que ela é meio que unanimidade, não só para o advogado de Caruaru, de Pernambuco e do Brasil. Né? Uma delas é a questão da morosidade do judiciário, que isso afeta o país inteiro. Mas a gente precisa reconhecer qual a dificuldade do advogado do interior. O advogado do interior, por exemplo, que advoga em uma cidade que tem vara única, ele fica refém daquela vara. Então, no momento que existe algum imbróglio, alguma dificuldade com aquele juiz, com aquele servidor, de fato, vai comprometer o trabalho dele. Diferentemente de uma cidade como a capital, que tem várias varas, então se ele tiver um problema com uma vara só, não vai comprometer tanto quanto aquele advogado que trabalha em uma vara única. Então, essas dificuldades, quem está à frente da OAB precisa reconhecer. Aqui nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, que é a diretoria civil do Agreste. Hoje está cada vez pior, tendo em vista a comunicação do advogado com a diretoria. Então, o advogado precisa despachar o seu processo, precisa impulsionar e não consegue mais aquele acesso que tinha antes, que já tinha dificuldade. A ideia da diretoria civil é uma ideia até interessante na teoria, o problema é que na prática não funciona como deveria, são poucos servidores, são muitos processos, então essa hoje em dia é uma das maiores dificuldades, sem contar também a questão do aviltamento de honorários, as dificuldades de receber o alvará tendo em vista a demora para a conclusão do processo. Então o advogado que precisa receber os alvarás para pagar suas contas vai ter dificuldades, vai comprometer a subsistência de sua família. Então, eu falo sempre que o acesso à justiça, e a gente sabe muito bem que é uma previsão constitucional, é um direito fundamental do cidadão, mas ele precisa ser melhor aplicado, porque no momento que existe uma demora, como nós estamos falando aqui, diretoria civil, morosidade processual e várias dificuldades, isso está afetando não só a vida do advogado, mas também do cidadão. Então, isso é uma matéria que tem que ter um olhar não só da Ordem dos Advogados, mas de todas as instituições, para que haja melhorias nessa prestação jurisdicional. Gente, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Eu queria agradecer aqui a Fernando pela parceria, por esse momento agradável aqui com um cafezinho maravilhoso. E eu queria, Fernando, que você deixasse uma mensagem para a advocacia. Hugo, primeiro eu quero agradecer ao Blog Novo Contexto pela presença, pela parceria com a OAB Caruaru, para que a gente possa levar nossas ações e qual é o nosso posicionamento, né, perante a advocacia e a sociedade, e dizer à advocacia que contem sempre com a OAB Caruaru, que advogar não é fácil, a gente precisa de fato superar grandes desafios, isso é em todo o nosso país. A gente está vivendo um momento muito difícil, onde o acesso à justiça cada vez mais tem suas dificuldades e é um direito fundamental do cidadão. E como diria Sobral Pinto, a advocacia não é profissão de covardes. Então nós precisamos de fato cada vez mais ter essa coragem, essa pujança de defender aquilo que a gente acredita. E tem uma frase que eu gosto de repetir muito,
que é quando você encontrar o direito em conflito com a justiça, você deve lutar pela justiça, porque nem sempre o direito é justo. Então podem contar sempre com a Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção Caruaru, porque a gente defende a justiça, a gente defende os interesses da advocacia e também os interesses da sociedade. Pronto, tá dado o recado. E eu queria só deixar um recadinho para você deixar o seu like, você curtir esse vídeo, você deixar seu comentário e o mais importante, se inscreva no nosso canal que a gente vai estar andando por aí, tomando um cafezinho, conversando, batendo aquele papo que a gente precisa colocar em dia as ideias. Então acompanha a gente aí nas redes sociais. Valeu, gente. Obrigado.